Estamos então hoje começando a aula 1 da disciplina de Gestão de Tecnologia e Inovação. O que a gente vai estar apresentando hoje, a gente vai estar enfatizando a história, sempre lembrando que aqui é a história no contexto econômico-tecnológico, ok? Os principais conceitos relacionados à tecnologia, tecnologias em si, tecnologias emergentes, ok? Então esse é o escopo da aula 1 de hoje. A agenda apresentada, contexto e história, tecnologias emergentes, definições e conceitos. Aqui basicamente a gente começa com a história da Revolução Industrial, de novo a ênfase é na indústria, no ambiente econômico, no ambiente empresarial, falando sobre as grandes transformações provocadas pelas tecnologias. A primeira Revolução Industrial ocorreu por volta de 1760 a 1820, na Inglaterra. Foi uma transformação que incluiu a transição de métodos de produção artesanais. Então, o que acontecia? Até então, naquele momento, o processo produtivo era muito voltado ao artesão. Então, ele mesmo criava a sua obra do início até o fim. A partir desse momento, da primeira Revolução Industrial, houve uma alteração nesse processo. Começou a se fazer processos produtivos. A gente começou também a falar de mais a inserção de equipamentos, de máquinas, criação, fabricação de novos produtos químicos, processos relacionados à produção de ferro e aqui o principal elemento da época, a criação de máquinas a vapor e instrumentos de energia a vapor, né? Então houve bastante desenvolvimento de equipamentos, substituição de madeiras e outros itens por biocombustíveis como o carvão. Depois da criação da máquina a vapor por James Watt, né, aqui só um parênteses, o nome James Watt é aquele que hoje a gente entende como sendo Watt, uma unidade de potência. Então, o James Watt, um britânico, que criou a máquina a vapor. Todas as técnicas que dependiam de energia evoluíram rapidamente e trouxeram muitos benefícios, principalmente à indústria têxtil, que deixou de ser tão artesanal, passou a ser mais para o processo produtivo, setor de transporte com a inserção ou com o início das ferrovias. Foi isso que aconteceu com a inserção da máquina a vapor, surgimento das ferrovias. Tanto isso na Europa, na Inglaterra, quanto no próprio Estados Unidos, que é daí que a gente ouve muito aquela expressão do Far West, ou seja, do oeste distante. A colonização dos Estados Unidos começou pela costa leste e com o advento das ferrovias eles foram se deslocando e conquistando o oeste. Aqui do ponto de vista de conceitos, a gente começa a falar de inovação e a primeira pessoa que falou sobre inovação foi um austríaco, um economista, Schumpeter. Schumpeter é o primeiro nome, então, dos acadêmicos, dos pesquisadores, a estudar a inovação. Ele entende, Schumpeter, que o próprio capitalismo, né, pelo seu mecanismo de competitividade, cria métodos de mudanças econômicas, ou seja, a partir de mercados competitivos, né, onde eu tenho a concorrência por um mesmo mercado, as empresas precisam buscar diferenciais e o próprio capitalismo gera esses diferenciais através da inovação. Para o Schumpeter, então, o que ele chama de inovação? São novos produtos, novos processos produtivos, matérias-primas, novas matérias-primas, também novos mercados. E aí ele começa a falar de um conceito que com a criação desses itens, você tem a destruição dos antigos produtos e mercados, né? Então o Schumpeter ele aborda, a gente vai entrar mais a fundo em cada um desses conceitos de novos produtos, novas matérias-primas mais adiante, né? Schumpeter diz também o seguinte: não é o dono da diligência que cria uma estrada de ferro, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: normalmente o incumbente daquela indústria, ele não cria um produto novo que vai competir com o seu próprio produto anterior. Normalmente o incumbente ele vai gerar receita,
renda a partir do produto existente. E uma nova empresa que vai estar tirando o lugar desse produto atual. Então, por isso que ele diz que não é o dono da diligência, que era o incumbente, que cria o produto novo, a estrada de ferro. Esse processo de diferenciação e destruição, onde existia algo e é substituído, é chamado de destruição criativa. Então, existe um termo na economia, um termo na administração chamado destruição criativa, foi dito pelo Schumpeter, né, no começo de 1920, 1930, que ele quer dizer isso, a substituição do produto anterior pelo produto novo. Destrói-se o produto atual para a criação do novo. Essa é, então, a destruição criativa de Schumpeter. Falando sobre um segundo momento da Revolução Industrial, né, a gente tem aqui um outro ponto principal, que é a automação industrial. Aqui a gente já está numa outra fase, num outro momento, já no século XX. A gente tem basicamente 3 principais estudiosos e até um grande empreendedor aqui conhecido nosso, né, que abordou o tema da automação industrial. Então tem uma série de conceitos envolvendo automação, controle, gestão, controle de tempo, medição de tempo, métodos, né? Foram basicamente esses 3 pesquisadores, esse empreendedor, o Ford, o Fayol, que criaram ou que sugeriram e implementaram esses conceitos. A gente passa a ter também a criação em escala, produção em escala, produção massiva, né? O próprio Ford, na produção dos seus carros, ele começa a sistematizar e padronizar tanto peças, dimensões, quanto o próprio carro. A gente ouve aquela máxima que o Ford dizia que o mercado pode pedir qualquer carro desde que seja um Ford preto. É daí que veio essa figura de linguagem, por quê? Porque o Ford automatizou, padronizou uma série de escalas e equipamentos e peças, né? Então ele simplificou processos, deixa de lado aquele aspecto do artesanato fazer como um todo e ele cria especializações funcionais, né? Onde cada indivíduo na sua esteira, então tem uma esteira de produção, cada indivíduo realiza somente uma função. Chegou a peça, ele realiza aquela função, próxima peça, a mesma função. Isso é uma especialização funcional. A gente tem num momento mais adiante a terceira revolução, né? A gente já está falando aqui no século XX, final do século XX, onde tem um grande paradigma que a gente conhece bastante, que basicamente é a introdução das tecnologias ou da tecnologia da informação e comunicação, né? Então muitas vezes vai estar a sigla TIC se referindo à tecnologia da informação e comunicação. Teve um autor na administração, na década de 70, Alvin Toffler, no livro Choque do Futuro, na década de 70, que ele apresenta um conceito dizendo, olha, a partir de agora a sociedade vai se basear muito mais em informação, muito mais em conhecimento. E quem vai deter o poder é quem detém o conhecimento. Foi isso que ele disse na década de 70, né? Outros eventos que aconteceram também, a gente tem aqui, em 1973, mais ou menos nessa época, o esgotamento do petróleo, teve uma crise de petróleo, e aí começa o surgimento da indústria japonesa, focando em qualidade e redução de desperdício, e uso intensivo de tecnologia da informação. Tá? Esse é um momento também marcante. 3 pontos aqui para marcar, década de 40, 70 e 90, a gente está falando da criação do transistor, década de 40, circuitos integrados na década de 70 e a internet na década de 90. Né? E a gente percebe que esses eventos, eles vieram e vêm até hoje com a gente, né? A tecnologia da informação, ela traz uma grande revolução, por quê? Ela permite modelos de gestão mais intensivos em informação e conhecimento, né? Ela permite fazer uma integração de cadeias globais. Então a gente está falando de cadeias de suprimento onde a empresa ela se comunica com o seu fornecedor e a partir do fornecedor também com o seu cliente. Ou seja, a tecnologia da informação ela faz isso de uma maneira muito mais integrada e global. A empresa não precisa estar localmente. Tecnologia também da informação, ela não só cria uma nova indústria, mas ela também revoluciona
outras indústrias também, ela permeia outras indústrias. Aqui um ponto também só para a gente relembrar, passa a ter um novo evento chamado o Intel, onde eu tenho a junção do software Windows da Microsoft com o processador da Intel, fabricante de processadores, né? Década de 90 eu tenho o crescimento das redes digitais de computadores. Quando começa a surgir a internet, a gente está falando de escala global. Então, a Cisco é uma das empresas aqui representantes que fabricavam roteadores e switches até hoje, né? E surgem também empresas de software como Oracle, SAP, Siebel, Microsoft, que são empresas já de um nível de software, no nível de aplicação, no nível da camada de negócios, né? Ano 2000, a gente está falando de Amazon, que está aí até hoje, eBay, comércio eletrônico. Década de 2010, a gente tem grandes empresas como Apple, Google, que agora tem o nome também de Alphabet, Facebook e Amazon. Então, esses são alguns representantes de empresas de tecnologia que revolucionaram a história da indústria. Impactos econômicos e organizacionais. A gente tem mudanças tecnológicas que permitem e modificam não apenas a estrutura interna das organizações, mas, como mencionado, o relacionamento com fornecedores e clientes, né? Mencionado já sobre o Intel, tem alguns que dizem que essa plataforma ela faz uma substituição, pode ser que ela faça talvez um complemento aos conceitos do Fordismo e do Toyotismo, com mais tecnologia, com mais informação na produção. Então é isso, a tecnologia permite ganho de escala, redução de processo, uma gestão melhor, por exemplo, a partir de softwares de ERP. Esse slide eu vou passar rapidamente, vou deixar para vocês consultarem. Aqui é um resumo, um quadro resumo das 4 revoluções industriais. A primeira revolução, a gente está falando aqui, voltada aqui à máquina a vapor e às ferrovias. Segunda revolução, a gente está falando da indústria automobilística, principalmente. A gente está falando aqui na internet, estamos falando de tecnologia da informação. E hoje o que é dito como revolução industrial ou a indústria 4.0 é quando a gente tem uma série de conceitos inteligentes, sensores, automações envolvidos no processo produtivo. Essa então é a indústria 4.0. Esse termo foi criado em 2011 na Alemanha. Uma outra apresentação aqui, mais detalhes, eu não vou entrar aqui muito em detalhes para vocês, né, das 4 revoluções. A CNI, aqui entrando nas tendências ou tecnologias emergentes, né? Confederação Nacional da Indústria, em setembro de 2017, apresentou 9 tendências ou 9 tecnologias. A gente vai entrar um pouquinho em cada uma delas, né? Então eu já vou passar aqui diretamente para elas, né? Aqui eu só fiz um comentário, quer dizer, ela apresentou 9, mas na verdade, se a gente perceber, tem 12, ou eu diria assim, tem muito mais do que 9. Por quê? Porque elas estão sendo combinadas entre elas, né? Então aqui entrando em cada uma delas, a inteligência artificial é um grande bloco, né? A gente está dizendo de computadores ou softwares que permitem aprender, quer seja de uma maneira estimulada, supervisionada ou não. E a gente fala de um outro grande grupo aqui de análise de dados, muitas vezes chamado de analytics. Às vezes está relacionado com muitas vezes está relacionado com grande volume de dados, que a gente vê aqui, que muitas vezes é chamado do Big Data ou Big Data. Okay? Nanotecnologia, a gente está principalmente criando materiais mais inteligentes, por exemplo, com aplicação na indústria têxtil e cosmético, né? Exemplos aqui, roupas, né? Cápsulas que dão origem a camisas que repelem insetos, isso aqui seria bom nos dias de hoje para a gente, né? Outras aqui, calças que hidratam a pele. Então a gente vai ver cada vez mais substâncias, moléculas, princípios ativos, também investimentos ou em cosméticos ou até mesmo em medicina. Internet das coisas é um outro grande grupo, muito próximo dos sensores.
Cada vez mais nós vamos ter muitos sensores em diversos equipamentos, em roupas, em processos produtivos, e aí tem a internet das coisas, que é o monitoramento e a interação desses sensores. Tem algumas estimativas que estimam no ano de 2020 em torno de 1 trilhão de sensores. Impressora 3D já é uma realidade, uma série de produtos. Você consegue hoje fabricar, imprimir em 3 dimensões. Então imagina, de repente, um fornecedor de uma autopeças na China, na Índia, por exemplo, ou na China, ele não precisa estar presente aqui localmente. Ele tem todo o design, a inteligência do produto, mas a impressão é feita aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Isso já acontece hoje. Aqui o que ele chama de conhecimento perfeito é você basicamente ter todas essas tecnologias conversando entre si. Isso daqui é muito mais um conceito, uma tendência, né, de sensores, sistemas de satélite, para onde a gente está indo. Biotecnologia, a gente está falando de várias aplicações, inclusive uma delas a gente pode estar falando na área agronômica, né? Onde a gente vai ter reduções de espaço, vai melhorando a produtividade, vai aumentando a produtividade, né? Com a diminuição de recursos naturais. Esse também é um grande desafio da humanidade, que cada vez mais a gente vai consumir mais insumos agrícolas numa área plantável basicamente a mesma. Então nós vamos ter que buscar alternativas para produzir mais em cima desse mesmo espaço. Realidade virtual e aumentada, eu diria assim, mais do que o Pokémon GO, que virou uma febre num determinado momento, aí há um tempo atrás, a gente vai ter essa realidade virtual e aumentada, de repente, numa loja virtual. De repente você chega numa loja onde tem um atendente, você coloca um óculos, pode ser, por exemplo, um óculos da Microsoft ou HoloLens, que você tem todo o espaço 3D, ou você tem um ambiente de fábrica, você não precisa criar aquela fábrica, você com o próprio óculos você consegue interagir e ver. Bitcoin é um tipo de moeda chamado de criptomoeda, cryptocurrency, usa a tecnologia do blockchain. Isso daqui também é um grande, eu diria assim, disruptor, aqui, uma grande inovação. Tem mais de 200 moedas, o Bitcoin é a moeda mais conhecida, né? Robótica avançada, a gente pode estar falando desde indústrias de indústria automobilística, como pode, por exemplo, estar falando de drones também. Cada vez mais nós vamos ter essa robótica inserida em equipamentos. Falando aqui rapidamente, só por uma questão de definição de conceitos, a gente vai apresentar aqui alguns conceitos. É mais uma terminologia, uma definição de escala para a gente ter uma linguagem comum. Ciência, tecnologia, invenção e inovação. Ciência. Lembrando, todos os slides, né, tem uma fonte que vocês vão poder consultar, tá? Todos os slides são embasados em autores. Ciência são conhecimentos organizados sobre mecanismos de causalidade por meio de estudo de fenômenos empíricos, ou seja, empírico, o que está acontecendo é real, a gente vai estudar esses fenômenos por meio de ação e reação, causa e efeito. Isso é a ciência. Tecnologia. Conjunto de conhecimentos podem ser científicos ou práticos, empíricos, aplicáveis. Então já entra um negócio novo, que é aplicáveis. Aqui na ciência eu ainda não tenho necessariamente uma aplicação. Na tecnologia eu já aplico. Pode melhorar a produção de bens. A ciência normalmente ela está mais próxima de conhecimentos e comprovação de teorias, ela busca isso daqui. E a tecnologia ela está mais relacionada ao aspecto socioeconômico, já tem uma aplicação mais prática. A ciência está ligada a artigos, teses, livros, e a tecnologia está vinculada a produtos. Então o timing é diferente, o momento é diferente. Invenção, mais 2 conceitos aqui, invenção e inovação. Invenção basicamente é um processo de pensamentos, né, intelectuais, de algo novo, tangível muitas vezes. Parou aí. Inovação já se aplica, já tem aplicação comercial e prática, pode ser de ideias ou invenções. Então a invenção é uma concepção, a inovação é a tradução disso em algum aspecto econômico, aspecto prático. A gente vai estar aqui só por uma questão de simplificação. Toda vez que a gente falar aqui de tecnologia, na verdade a gente vai estar falando de inovação, elas estão muito relacionadas. A inovação, ela utiliza a tecnologia, então é uma tecnologia colocada em prática. Então, por simplificação, a gente vai falar muitas vezes de inovação que engloba a tecnologia.
Definições, vou passar aqui, vou deixar o material com vocês para vocês pesquisarem. Então, eu acho que é um grande material aqui, é disponível inclusive na internet, bastante interessante. Definições. A OCDE também faz definição. A OCDE é uma organização, cooperação e desenvolvimento econômico, envolve 35 países, é uma grande fonte de pesquisa, né? A gente vai estar aqui, só um outro conceito, o Fórum de Inovação da Fundação Getúlio Vargas define inovação como sendo a ideia, a ação, ou seja, algo aplicado, e qual que é o resultado, né? A gente está falando, então, tem que ser algo positivo. O que é positivo? Basicamente, já simplificando, para a Fundação Getúlio Vargas, a gente está falando do conceito chamado de Triple Bottom Line. O que é Triple Bottom Line? A gente está falando assim, de 3 conceitos aqui básicos. A inovação tem que atender o aspecto social da sociedade, tem que fazer bem para a sociedade, ambiental também para o meio ambiente e aspecto econômico, quer dizer, não é uma empresa que visa só o lucro, ela tem que olhar a dimensão ambiental e social. Schumpeter a gente já passou aqui, vou passar. Também algumas definições de inovação, vou passar, vou deixar esse material disponível para vocês. Aqui um ponto interessante também, o que não é inovação, né? Então a gente já viu, inovação não é invenção. Invenção é um estágio normalmente anterior, né? A invenção, ela, em princípio, ela não produz nenhum efeito econômico, né? A inovação não é descoberta, a inovação, o seu foco não é o conhecimento, já é o desempenho, é o resultado aplicado, né? Uma outra pergunta também, né? Quer dizer, quão nova deve ser essa inovação? Ela tem que ser nova para o mundo? Não, ela não precisa ser nova para o mundo, ela precisa ser percebida como nova, né? Pode ser que alguns daquele segmento de indústria entendam que aquela empresa está dizendo, não, mas essa empresa está colocando um software de ERP, isso daí já existe nesse segmento de automobilística. Não tem problema. A inovação, nesse caso, é considerada inovação, mesmo que seja somente para aquela empresa. Então, se a empresa está aplicando, ela não tinha anteriormente, ela não precisa ser universal, nem para o setor específico. Ela precisa ser inédita para a empresa em específico. Aqui também um ponto, muitas vezes se confunde inovação e tecnologia. Sempre se acha que a inovação ela é tecnológica, não, né? Eu posso ter diversos tipos de inovação. E aqui sim, se eu tiver uma inovação tecnológica, é porque essa inovação tem uma origem baseada em tecnologia, e tecnologia normalmente ligada à tecnologia da informação. Então, só para dizer assim, são coisas diferentes, inovação e tecnologia, não andam sempre juntos. Se a gente pudesse colocar aqui, talvez de uma maneira cronológica ou evolutiva, a ciência num primeiro momento de conhecimento, a tecnologia num segundo momento, a invenção tomando uma carinha aqui de um protótipo, até você colocar no mercado e virar um produto como aplicação. Essa seria a inovação. Então é isso, pessoal. O que a gente viu hoje, a gente falou um pouquinho sobre a evolução da tecnologia, a história da Revolução Industrial, algumas tendências / tecnologias emergentes, conceitos e definições e o nosso foco em inovação. Muito obrigado.